Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Na última terça-feira eu fiz aqui a tier list, as prateleiras, com as 47 contratações, 47, hein, que a gestão Rueda fez. Como, repetindo o que eu falei no vídeo de ontem, a gestão está acabando, faltam menos de um mês para a próxima eleição, que acontece no dia 9 de dezembro. Estou aproveitando essa data FIFA, sem notícias do Santos, sem jogos e tal, para concluir, nossas análises sobre essa gestão. E nos comentários do vídeo das contratações, muita gente pediu a tier list dos técnicos. E como nesta quarta não tem muito assunto, achei uma boa já finalizar este tópico de vez. São 10 técnicos contratados pela gestão Rueda, tá? Não conta o Cuca, que pega o começo da gestão Rueda, obviamente, mas foi contratado pela gestão anterior e opta por sair, que é o que ele faz em todo o clube, não é mesmo? E então não foi contratado, não foi uma escolha da gestão Rueda ter ou não ter o Cuca. O Cuca estava lá e o Cuca pediu para sair. Então ele não conta aqui. A gente vai fazer a tier list com os outros 10 técnicos contratados em ordem alfabética, tá? Então não é ordem de preferência, nem ordem na timeline, né? A linha do tempo corretinha. Não, é ordem alfabética, que é como o tiermaker.com abre pra gente. Deixa eu já colocar aqui para gravar a tela da prateleira. Estou gravando e informo a vocês que temos a prateleira do acerto lá em cima, da boa tentativa, do blé, da péssima escolha e da provável causa de um AVC. Lembrando que eu posso fazer piada com AVC porque eu tive, então é uma maneira de eu lidar com essa realidade. Não faça essa piada, a não ser que eu te autorize. Ou, claro, outra pessoa que teve. Ou não, você faz o que você quiser da sua vida. Dito isso, explicado isso, vamos lá. Vamos colocar os 10 técnicos da gestão Rueda nas prateleiras. Ariel Holland. Boa tentativa. Boa tentativa é aquilo. Acho uma tentativa válida, uma escolha minimamente inteligente e que meio que no caso da gestão Rueda quase tudo deu errado, então no fim das contas não deu muito certo. Saiu por motivos escusos, digamos assim, coitado, foi alvo de uma situação muito triste e, enfim, acho que não foi muito bem informado também sobre a situação pela qual o Santos estava na sua época. Leia-se, até pode poupar no Paulista, mas meu filho, ganhe jogos no Paulista, não precisa escalar o sub-20 inteiro, acabou não dando certo. Acho que foi uma tentativa inteligente, eles começaram com o pé direito, mas rapidamente, 2 meses depois, tudo isso foi pro saco, falando português claro. Eu vou deixar em boa tentativa. Não acho, porém, como muita gente diz até hoje, e tá tudo bem dizer, porque cada um tem sua opinião, é claro, que se ele tivesse ficado por muito tempo, ou se tivesse voltado, por exemplo, alguma demissão após a sua passagem, teria feito um grande trabalho. Não era garantia de nada, eu acho que era uma tentativa interessante. Acho bobo quem fala, mas era um técnico de hockey. Não, é um técnico de futebol, tanto que depois foi técnico de futebol. Enfim, acho que merecia ter tido mais tempo, mas é inegável que cometeu erros, principalmente em escolhas no seu próprio período. Diego Aguirre foi uma péssima escolha, eu tinha fé que seria uma boa tentativa, não foi uma boa tentativa, e o seu trabalho deixou isso muito abaixo de blé, que é o médio, para baixo. Foi péssimo, o trabalho dele foi horroroso, já estreia tomando um 4-0, depois perde para o Cruzeiro 3-0, e ainda ganhou o viés de comparação com o técnico seguinte, daqui a pouco a gente chega lá, que fez um trabalho basicamente com os mesmos jogadores, que faz um trabalho, porque não acabou, né? Faltam 4 rodadas, basicamente com os mesmos jogadores, muito melhor do que o Aguirre. O Aguirre inventou o Joaquim quase de ponta direita lá na Independência contra o América. Enfim, teve umas escolhas bizarras, foi uma péssima contratação, portanto, por parte do Santos. Muito por culpa dele também, né? O Aguirre já foi melhor do que acho que é importante pontuar isso, né? Porque pode ser uma contratação péssima, tipo o Mezenga. É errado, você contratar um jogador sabidamente ruim é um erro seu de escolha. O Aguirre já teve momentos. Não no Santos, não mesmo. Fabian Bustos. Fabian Bustos eu vou ser ousado, eu vou colocar em blé. Porque assim, é muito difícil negar que com o Barcelona na passagem pré-Santos, não na pós-Santos, ele foi bem. Ele foi semifinalista de Libertadores fazendo grandes jogos contra times muito bons. Inclusive contra o próprio Santos, que não era tão bom assim quando ele enfrentou. Era uma aposta interessante. No mercado brasileiro, que eu sigo defendendo que está bem fraco, é só você pensar sempre no Palmeiras, mas o Flamengo só foi funcionar agora, e mesmo assim perdeu para o Santos, é importante lembrar,
com aquele que para mim é o melhor técnico brasileiro, que é o Tite, o Botafogo estava muito bem com o português, tá muito mal com o brasileiro, que meio que não é técnico, né, Luiz Flávio, mas enfim. O Cruzeiro despencou quando demitiu o estrangeiro Pepa e ficou com o Zé Ricardo, despencou. Claro que tudo tem contextos, o contexto do Cruzeiro fora de campo também é uma bagunça, mas em termos financeiros estão tentando ajustar e tudo mais, mas enfim. Há trabalhos gringos mais interessantes que os trabalhos brasileiros aqui, na minha visão. Então você buscar o Bustos até era uma coisa válida, mas também o foco no 4-2-4 dele estragou o trabalho. Para mim, no máximo, poderia ter ido muito melhor do que foi e não foi. Fábio Carille foi um acerto, gente. Fábio Carille tinha uma missão no Santos: escapar do rebaixamento. Ele escapou do rebaixamento. Depois, quando ele tentou inventar coisas a mais com o elenco fraco que ele tinha na mão, ele foi mandado embora, porque não dá para inventar e ele queria inventar. Enquanto ele tinha uma função, que era dar boa noite para todo mundo nas coletivas, tô brincando. Enquanto ele tinha uma função, que era tirar o time do rebaixamento, ele tirou o time do rebaixamento. Para mim foi um acerto. Naquele momento de 2021, o Santos precisava de Fábio Carille. O Santos trouxe Fábio Carille e Fábio Carille cumpriu o seu papel. Para mim foi um acerto. Fernando Diniz talvez seja a mais polêmica escolha aqui na tier list. Eu vou colocar em boa tentativa. E você pode falar, mas Noronha, você detestava o Diniz, criticava. Criticava. Claro que criticava. O trabalho dele não foi bom aqui. Ele evoluiu muito depois, pelo amor de Deus. Nem pela seleção, porque a seleção faz umas escolhas bizarras. Às vezes é só pensar no Dunga, 2 vezes técnico da seleção. Acho que do Diniz na seleção tá tudo bem. A escolha, né? O trabalho ainda não tem sido tão bom. Lembrando que joga tipo amanhã, então pode mudar toda a visão. Mas o Diniz evoluiu como treinador. O trabalho dele no Fluminense é muito claro. No Santos, ele tava... E eu lembro de falar isso. O Santos precisava de alguém que topasse evoluir o time enquanto topava e aceitava, né, assumisse que ele mesmo precisava evoluir. O Diniz, na época do Santos, precisava dar um próximo passo. Ele não conseguiu dar esse passo no Santos. Mas ele claramente tinha capacidade. O Diniz é um cara muito fechado na cabeça. Ele tem boas ideias, mas ele fica só nelas. E às vezes o que me incomoda nele é a leitura de jogo. A torcida do Fluminense, claro, vai discordar disso. Tá tudo bem, tem créditos para isso. Mas a seleção mesmo, na rodada data FIFA anterior, ele ficou preso em coisas contra a Venezuela, contra o Uruguai, e não conseguia sair delas. No Santos era isso. Para mim, um exemplo muito claro é que ele tinha o Luiz Felipe na zaga e mandava o Luiz Felipe jogar do meio campo para frente. Tomava a bola nas costas todo o jogo, era o Luiz Felipe correndo desesperado para trás. Dava errado, ele não soube se adaptar. Acho que foi uma boa tentativa. Acho que ele poderia ter evoluído no Santos. Só que a evolução dele veio depois, não no Santos. Então acabou dando errado. Lisca, provável caso de um AVC. Desde o primeiro dia em que o Lisca pisou no Santos, aliás, desde um dia antes do Lisca pisar no Santos, já era caso de estresse. Muita gente duvidando da informação de que ele tinha abandonado o esporte. Muita gente dando descrédito a jornalistas seríssimos. No dia que ele chegou e a gente fez a live reagindo à coletiva, muita gente me xingando na live, que eu tinha que dar chance pro Lisca, tinha que ter esperança no Lisca, que o Lisca era um bom nome. Péssimo, horroroso, o pior técnico da história do Santos. Pior do que Gesualdo e Jair Ventura. E sim, pior do que o que começa com P e vem daqui a pouco. O Lisca foi uma aberração neste clube e ponto. Eu tenho quase certeza que se eu já não tivesse tido um treco antes, eu teria depois, só por causa da existência dessa pessoa no clube. Desestressei. Calmo. Marcelo Fernandes é um acerto. E por que é um acerto? Porque ele, igual ao Carille em 2021, ele tinha uma função, tirar o Santos do rebaixamento. Claro que ele ainda não cumpriu essa função oficialmente. Bate na madeira, tem 4 jogos por vir. Mas o Dair Helman, Turra, Aguirre fizeram trabalhos horrorosos. E por mais que o Marcelo tenha recebido algumas peças a mais, né, principalmente em relação ao Odair, ele poderia muito bem ter feito uma campanha pior em termos de aproveitamento. A gente meio que entenderia que não é culpa dele. E o Santos estaria muito mais desesperado. Ele conquistou vitórias históricas contra Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Confrontos diretos contra Bahia, Vasco e Goiás ele ganhou. Tem um vexame bizarro? Tem. Ele peca em algumas coisas? Peca. Mas eu não tô pedindo Guardiola nesse momento. Eu tô pedindo alguém que me salve. E o Marcelo, dentro da cultura do futebol, do amigão, paizão, enfim, o que quer que seja, que os jogadores consideram, tem dado certo no Santos. Então, no dia 15 de novembro,
Pra mim é acerto. Odair Hellmann. Difícil. Eu vou em Blé. Porque ele foi péssimo, tá? Ele foi péssimo. Eu poderia colocar em péssimo. Inclusive estou tentado a colocar. Mas... eu tô olhando pra tier list aqui pensando. É que ontem eu acho que eu falei do Angulo isso. Não foi do Angulo? Sei lá quem foi. Ele era uma tentativa até minimamente interessante. Era um cara que no Inter, no Fluminense, teve trabalhos interessantes. Bons mesmo até. Mas, cara, ele foi horrível no Santos. Cara, ele foi horrível no Santos. Muito por causa do elenco também, mas mesma ideia, abandonando ideias rapidamente. Eu lembro de duas muito claras. O 3-5-2 que ele tentou contra o Santo André só no primeiro tempo do Campeonato Paulista e largou no segundo e nunca mais tentou. O Soteldo treinar a pré-temporada inteira revezando com o Mendonça de meia e só no primeiro jogo da temporada isso foi feito, nunca mais. Ele abandonava ideias muito rápidas, escolhas péssimas. O trabalho dele foi horroroso no Santos, claro. Deveria ter sido demitido muito antes. Depois daquela derrota pro Ituano, acho que era um momento justo. Mas a tentativa em si... tá, foi mal daí. Quase, sei lá o que eu apertei ali. Péssimo. Péssimo. Orlando Ribeiro, eu vou colocar o Orlando Ribeiro em Blé, pronto. Porque o coitado não tinha que ser técnico do profissional, foi jogado numa situação horrível, é fraco mesmo, continua fraco no Sub-20, o trabalho dele no Sub-20 esse ano foi muito, muito médio para baixo, até chegou na semifinal do Brasileiro, mas no Paulista foi muito mal, na Copa do Brasil também tomou sacode do Corinthians, foi muito feio. Blé, não tinha que estar lá, tava lá, não caiu, Blé, Orlando Ribeiro. E agora o Lisca da nova geração, Paulo Turra, de novo, estamos no dia 15 de novembro, se eu sobreviver até o final do ano sem um novo treco, eu posso te garantir que eu vou agradecer muito de não ter ocorrido esse treco na época desse outro técnico que barrou contratações boas, quis trazer jogadores que só ele conhecia e confiava, sabe Deus por quê. Horroroso, péssimas ideias de campo, contratado só porque era amigo do Felipão, que é amigo do Fracão. Eu cantei isso no vídeo de apresentação dele, em algum vídeo lá do anúncio, sei lá. Teve gente me xingando. Você entende menos de futebol que o Scolari e o Falcão. Provavelmente eu entendo, mas eu entendo mais na questão Paulo Turra, que eu jamais traria. Horroroso com o Lisca de 2023. Esses dois caras jamais deveriam ter pisado no Santos. Mas essa é apenas a minha verdade. A sua verdade pode ser diferente, não precisa me xingar, como ninguém me xingou no vídeo ontem. Maravilhoso, e você pode mandar a sua verdade. Nesse caso é até mais fácil. Agora, peraí, agora que eu olhei pra tier list. Ficou 2-2-2-2-2, né? Que coisa maravilhosa. Foi super coincidência, de verdade. Mande a sua, fica mais fácil, né? Listar, fazer uma tier list com 10 aqui, com 47 nomes, então pode mandar a sua nos comentários. 2 acertos para mim, então, Carille e Marcelo Fernandes, 2 tentativas válidas. Mais do que boa tentativa, é uma tentativa válida, né? Acho que tem uma pequena diferença importante aí. Mas enfim, Roland e Diniz, Blé para Bustos e Orlando Ribeiro, péssimos Aguirre e Odair Hellmann, e provável caso de AVC, Lisca e Turra. Tá certo? Tá certo. Se tá errado, tchau.